botar uma galera melhor. Óbvio. Mas olha só, você não acha que atrapalha mais do que ajuda, por exemplo, as pessoas terem mais dinheiro, essa quantidade de imposto que tem? Porque assim, tem vários impostos que a gente consegue sonegar, mas, por exemplo, tem imposto que a gente não consegue. O Tadalafila, por exemplo, você paga quase 25% de imposto. Só quem se dá bem nessa parada de imposto são os políticos e os caras que a gente contrata pra fazer o imposto, porque ninguém sabe mexer naquela papelada bizarra, então ou declara tudo ou não declara, fica aquela confusão, aí ou sonega ou paga uma pessoa pra fazer, entendeu? Aí olha que coisa... o dinheiro da mãe vai. Não, tem uma parte aqui que é interessante, né? Todo imposto é roubo, todo imposto é crime, Sim. né? Essa é uma frase que é muito veiculada. Falada. Né? Mas Verdade. ela, infelizmente, não é tão verdadeira assim. Por quê? Vamos lá, por partes. Primeiro, você conhece a estrutura de impostos no Brasil? Óbvio que não. Tá, vamos lá. Como é que funciona a estrutura de impostos no Brasil? A esmagadora maioria dos impostos no Brasil, eles são sobre consumo. Você cobra muito pouco da renda e cobra muito do consumo. Quem consome a maior parte do salário que ganha? É quem é rico ou é quem é pobre? O pobre. Concorda? Sim. Beleza. Então, quem paga mais imposto no Brasil, vis-à-vis, em relação à porcentagem do que ganha, é o pobre. Porque a estrutura de imposto do Brasil é sobre consumo e não é sobre renda. Eu não acho que é o pobre que Então paga tá mais. certo, pô. Não, porque olha só, você tá falando assim, que o pobre paga mais, mas se tem que pagar 20% de R$1.000, um pobre, né? Aí vai pagar R$200 o pobre. Agora, uma pessoa mais rica, mais endinheirada, tem que pagar 20% de R$10.000. É aí que tá. Aí tem que pagar dois... mas- Não, eu vou concluir meu pensamento. Por favor. Pô, aí R$2.000 é mais do que R$200, entendeu? Você estaria completamente certo se você não tivesse totalmente errado. Por quê? Se o Você tá pobre certo. e o rico Tá certo. ambos pagassem 20%, aí você estava totalmente certo. Qual que é o problema? O problema é que nessa estrutura O pobre de impostos... não paga 20%. Não, o pobre paga mais do que 20%. Mas ele não tem dinheiro. Ele paga no consumo. Cada bem de consumo que ele vai adquirir, ele tá pagando imposto. Quando ele Ok, ó. paga água, quando ele paga luz, quando ele paga gás, quando E o ele rico paga... também. Mas o pobre não paga luz, é gato. Quando ele paga o E supermercado... o cara não paga água, ele não tem água na casa quando dele. ele compra as coisas, tudo ali ele tá com imposto embutido. Não necessariamente, cara. Tu tá falando de que pobre? Que pobre que você conhece? Que a gente não conhece? Vocês conhecem todos os pobres do Brasil? Cara, Não, gente, eu não É porque, conheço nenhum. tipo, eu sou de Minas, vocês são do Rio. Eu não acho que a conheço gente nem nenhum. conhece as Eu não mesmas conheço pessoas. Eu não conheço nenhum. Tá, beleza. Aí ele gasta tudo no dele e a Ele gente gasta não uma gasta. boa parte do dinheiro dele e, por exemplo, vocês têm um CNPJ aqui para vocês poderem pagar menos imposto. Não, a gente não tem nada. Vocês deveriam ter um CNPJ para pagar menos imposto. Não, a gente mas... conta pagar imposto. Ah, tá. Vocês estão simplesmente sonegando tudo e foda-se. sim. Não, Aí, sim, entendeu, nosso gente? advogado fala que não é pra falar isso. A gente paga imposto sim. Vamos imaginar que vocês tivessem um CNPJ. Não, vamos imaginar que a gente não tivesse um CNPJ. Porque a gente tem um CNPJ, né? O que é pra falar? Que tem. Tem. Beleza. Então tá. Como vocês têm um CNPJ... Isso. Isso. Como vocês têm um CNPJ para poder pagar menos imposto, vocês vão pagar uma alíquota muito menor do que uma pessoa física pagaria. Uma alíquota? A alíquota é quanto por cento de imposto vai ser cobrado por cada serviço que é prestado, Tá. tá? No frigir dos ovos, o que acontece? Quanto maior for se tornando este podcast, menor vai ser a alíquota de impostos que vai ser cobrada nele. Porque ele cresceu. Porque a estrutura de impostos do país não se baseia em renda, mas se baseia em consumo. E por que a gente não sabia disso?